Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hispanenca. Estou aqui acompanhado, como sempre, do João Blanco e do Miguel Rocha. Agora, neste caso, o Rocha está cá de volta. Espero que tenhas gostado do teu refúgiozinho na semana passada, especialmente devido ao facto de o Porto ter perdido. Não sei se teve alguma coisa a ver com isso ou se foi fortuito. Mas vamos então dar início ao podcast, que hoje se vai debruçar essencialmente sobre perguntas feitas pela nossa audiência, por vocês que nos ouvem aí de casa e que estão mais que convidados a fazerem perguntas, a comunicarem connosco. E, portanto, vamos responder então a essas perguntas que nos colocaram no Twitter, no Instagram, nessas plataformas. E vou começar por uma que tem a ver com o mercado. Que equipa fez o melhor mercado fora dos top 4? Posso começar por ti, Rocha? Bem, olá a todos, primeiro. Em minha defesa, esta ausência já estava planeada, não foi devido à derrota do Porto, embora obviamente não tenha sabido muito bem. Mas também, pronto, acho que é uma época, e agora falando aqui um pouco à parte do que é o nosso tema, mas é uma época em que acho que mesmo o Porto sendo o campeão, a pressão não está do nosso lado, está de uma equipa que está a jogar muito, que é o Benfica, e portanto ter assim uma derrotazinha acalma um bocado os ânimos do nosso lado e põe a pressão ainda mais do Benfica. Portanto, no fundo não me faz assim grande diferença. Quanto à pergunta, desculpa, eu já nem sei o que era. Não há problema, gostei da tua introdução. Mas que equipa fez o melhor mercado fora dos top 4? Ou seja, os três grandes mais o Braga. Sim. Isto é uma boa questão. Acho que houve equipas como por exemplo aliás, e dar aqui uma menção, porque obviamente nós falamos sempre primeiro fora do top 3, mas acho que e por isso mesmo acho que o Braga merece aqui uma menção, porque mesmo nos últimos anos não tem estado ao nível das outras equipas, e portanto merece aqui especialmente, e isto acho que não se deve a mais ninguém sem ser o António Salvador, ter conseguido manter o Ricardo Horta. Acho que foi aí das maiores vitórias que o Braga teve nos últimos anos. E portanto também fica aqui esta menção. Deixa-me só interromper-te para dizer Sim, que força. realmente pode ter sido bom terem mantido o Ricardo Horta, mas vamos lá ver como é que está a cabeça dele, porque depois desta confusão toda, por Sim, exemplo, isso ainda também ontem é verdade. jogou o Braga com o Vitória, o Ricardo Horta falhou um penalti. Portanto, pode não ter tido nada a ver, mas de certeza que a cabeça do jogador ficou afetada e vamos lá ver como é que ele joga esta temporada no Braga, mas sim, continua. Sim, isso tens toda a razão. Pode mesmo acontecer, até porque eu acredito bastante que o Ricardo Horta queria mesmo ir para o Benfica. Pronto, é aquela questão de ser o clube de infância, e portanto vamos ver como é que se vai desenrolar a época dele também. Mas voltando, fora do top 4, eu acho que vou destacar aqui uma equipa que já tinha falado, acho que no episódio da abertura do campeonato, que é o Estoril. Apenas pela maneira como escolheram os jogadores e a forma que, embora às vezes possa ser, não diria criticada, mas por ser básica, se calhar, e não, obviamente que há scouting envolvido, mas, e agora entrando no porquê, por serem dos três grandes, podem dizer que se torna mais fácil, mas eu sinceramente acho que se for feita da maneira certa, acaba por ser um grande mercado de transferências, como acredito que foi este para o Estoril. No caso de transferências efetivas,
O Estoril foi buscar o Pedro Álvaro e o Tiago Araújo ao Benfica, um defesa e um extremo, ambos a custo zero. Depois ao Porto foi buscar o Morne Diay, também a custo zero, um médio defensivo. E depois por empréstimo foi buscar o Gonçalo Esteves ao Sporting, outro lateral. Ao Benfica voltou a ir buscar por empréstimo o Tiago Gouveia. Portanto, tem aqui assim, 5 jogadores vindo dos 3 grandes. E porque é que eu concordo com esta abordagem, se for feita da maneira certa ao mercado? Porque acho sinceramente que a estrutura a que estes jogadores estão habituados não se encontra, e mesmo que eles joguem em equipa B ou inclusive em sub-23 ou sub-19, o que for, a estrutura que eles encontram no clube onde vieram não tem nada a ver com, se calhar, estruturas de clubes de segunda liga, ou de Campeonato de Portugal, ou até de alguns clubes de Primeira Liga. E portanto acho que a chegada de jogadores desse estilo e desses clubes podem ajudar muito os clubes a evoluir para um outro patamar. E portanto destaco o Estoril. Certíssimo, Rocha. E tu, Blanco? Que equipa destacas fora dos top 4? Bem, olá a todos. É sempre um prazer responder a perguntas da nossa cara audiência. Não é um prazer ouvir o Gil moderar. E também adicionar que é sempre um prazer de ouvir notícias do Jota, seja em forma de perguntas ou não. Porque, digamos que, por muito que ele me chateie durante o ano, já não estou com ele há uns tempos. E assim é sempre uma forma de me lembrar que ele ainda existe. Infelizmente. Portanto, continuando. Vou tentar fugir aqui um bocadinho à regra, porque vocês falaram, e bem, do Braga e do Estoril. Tenho a certeza que o Gil também vai destacar o Estoril, porque é a equipa que ele destaca todos os episódios. Mas, para eu fugir um bocadinho à regra, vou falar de uma equipa até que é de segunda liga, mas que fez um mercado de primeira, que é o Farense. Ora, o Farense, sendo que gastou um total de 0 € em transferências, obviamente cá aos salários, sendo que aqui a do Rui Costa do Santa Clara não se sabe bem qual é que é o valor, se calhar pode ter havido algum encaixe monetário, mas o Farense, para a equipa de segunda liga e claramente quer atacar a subida, contratou, ora, Marco Matias, Talocha, Vítor Gonçalves, Marcos Paulo, Rui Costa, Lac Muscat, do Casa Pia, e isso tudo o que eu disse são jogadores de clubes de Primeira Liga. Depois também contratou jogadores que se calhar já não conheço tão bem, como o Gonçalo Silva ao Radomiaque, ou o Trati ao Fortuna Citarde. Mas esses jogadores já não conheço tão bem, já não estou tão por dentro. Mas só os primeiros 5 nomes que eu disse já parece que é uma equipa que está a tentar lutar pelo 6º ou 7º lugar na Primeira Liga. Portanto, e lá está, e o risco não é muito grande. A menos que venham cá receber um salário exorbitante, o risco não é grande, porque gastaram mesmo muito pouco em verbas de transferências, e para uma equipa que quer atacar a subida parece-me um ponto adequado. Obviamente que o Farense, pelos primeiros jogos da temporada, percebe-se que tem coisas de cariz coletivo a resolver. Obviamente que um bom mercado é sempre metade do caminho, e acho que fizeram um belo mercado. Portanto, em vez de destacar uma equipa de primeira, destaca uma de segunda. Pronto, realmente vou destacar aqui o Estoril, porque de facto é uma equipa que gosto muito, talvez das minhas preferidas a seguir ao Benfica na Primeira Liga. Acho que tem uma cultura futebolística, pretende sempre jogar o jogo pelo jogo. Gosto muito do treinador, já foi do Benfica. Gosto muito dos jogadores, para além dos do Benfica, claro, que gostava deles da formação, especialmente do Tiago Gouveia, que para mim é talvez a melhor contratação em termos de jogadores do Estoril. Também sei apreciar o Morne Diay e o Gonçalo Esteves, acho que são jogadores muito bons. Portanto, acho que o Estoril fez talvez o melhor mercado. E um dado importante é que o Estoril não gasta dinheiro nas contratações, ou seja, o seu saldo é de 8 milhões, e esses 8 milhões provêm de 2 vendas, do André Franco para o Porto, por 4 milhões. Apesar de eu achar que essa venda se calhar foi feita um bocadinho por baixo, é uma venda de 4 milhões, portanto é sempre boa para o Estoril. Depois do Arthur Gomes para o Sporting também por 4 milhões. Portanto, faz um balanço de 8 milhões positivos,
o que é perfeito para uma equipa mais pequena, não é, da Primeira Liga, e de ressalvar então que não gastou qualquer euro na contratação destes jogadores, que já acho que podemos todos aqui concordar que são excelentes jogadores. Segunda pergunta. Esta aqui é do Gui Domingos 250, para quem conhece, é o Guido, que também faz parte do nosso projeto Spanenka, não do podcast. Dá uma branquinha dos meus sketches, é, Gil? Exatamente, Desapurados, meu caro. desapurados. Portanto, é sempre bom ver aqui esta conectividade entre os membros do podcast. E ele pergunta: se pudessem trazer um jogador para o vosso clube, qual é que seria? Portanto, Blanco, se pudesses trazer um jogador para o Sporting, qual é que seria? Epá, vou-me basear só em rumores de mercado. Acho que não faz sentido estar a ir buscar um Benzema, por exemplo. Baseado em rumores de mercado e sendo realista, Navarro. O Amorim já disse que o ponta de lança dele vai ter de esperar, que ainda não encontraram o jogador 100% que ele quer. Ok, entretanto vai-se perder uma época, mas força. O Navarro, não digo que seja um jogador que marca tudo o que é gol, porque é mentira. Ainda ontem estava a circular aí no Twitter que é do segundo jogador com mais oportunidades flagrantes falhadas atrás do Gonçalo Ramos, e acho que não é por isso que o Gonçalo Ramos passa a ser um mau jogador. É um jogador diferente de Paulinho, muito diferente. Acho que é mais prolífero do que Paulinho, acho que é mais gol. Mas isso não significa que marque todas as oportunidades que tem. E acho que é isso que falta à equipa em certos momentos do jogo. É alguém mais da área que tenha gol e não tão alguém que joga em apoio como o Paulinho. Portanto, eu iria para Fran Navarro, se bem que acho que o Sporting também precisa de um médio para ser titular de caras. Rocha, quem é que trazias para o Porto? Bem, então acho que também vou mais por esse lado dos rumores e não pelo o amor platónico a alguns jogadores. E acho que vou com o Matias Zaraco, um jogador do Atlético Mineiro, que realmente perguntaram-lhe até sobre o interesse do Porto, e ele confirmou. Mas acabou por não vir. Acho que, pelo que li, disse que prefere ficar mais um ano no Brasil, e só depois dar o salto. Infelizmente, o Porto tem tido experiências com alguns destes jogadores em que, num ano, acaba por não conseguir contratar um jogador e depois, no ano seguinte, esse jogador já não sai pelos 10, 12 milhões que viria para o Porto. E sai por 30 para um tubarão europeu. Portanto, veremos o que acontece com este. Certo, vou também basear-me, já que vocês assim fizeram, em rumores, e eu traria, não o Ricardo Horta, se calhar para espanto de muitos, traria o Aouar do Lyon. Acho que é um jogador com uma qualidade excepcional para o campeonato português. Acho que iria ser provavelmente dos melhores jogadores. Pode fazer várias posições, médio centro, ou seja, um 8. Pode fazer médio ofensivo, pode estar atrás do ponta de lança, como quase um 10. Pode também fazer médio esquerdo. Portanto, era um jogador que acho que daria muito jeito para o Benfica. Se calhar pô-lo ia a jogar mais como um médio ofensivo, e tirava dali o Rafa, mas eu provavelmente traria esse jogador. A seguir, mais uma pergunta do Gui, portanto ele está aqui em força, e é sobre a janela de mercado do Benfica, e basicamente a pergunta é se acham que a longo prazo, ou seja, 2 ou 3 épocas, a janela do Benfica foi eficaz. Posso começar por ti, Rocha? Bem, isso é algo que sinceramente eu acho difícil de dizer, apenas porque, imagina, a longo prazo, tendo em conta os jogadores que o Benfica contratou, e sendo eles de bastante qualidade, obviamente que se pode dizer que em 2 anos já não estão cá, e ou seja, a longo prazo acabou por não ser eficaz. Agora, dois aspectos aqui que eu também acho que são importantes, que é o momento do Benfica, e ou seja, a necessidade do Benfica vencer, porque já não é campeão há aqui 4, 5 anos, não sei.
E portanto o Benfica tem a Este vai necessidade. entrar o quarto ano. Vai ser o Pronto, quarto ano. Pronto, este Benfica não é campeão. Ou seja, pronto, pronto, 3 anos, este é o sim. quarto. Portanto, o Benfica tem uma necessidade do imediato. E portanto, acho que tendo em conta essa perspectiva do clube, acho que as contratações que fez foram bem feitas. Agora, perguntando a longo prazo, obviamente que um David Neres não se aguenta em Portugal muito tempo. Por muito que ele tivesse já jogado muito bem lá fora e acabou por não dar o salto que podia ter dado. Acredito que agora se começa a jogar com a regularidade que já está a jogar e depois também explode na Champions, sai do Benfica para o ano no máximo dos máximos daqui a 2. Aquele jogador que veio do Feyenoord que eu ainda não vi jogar sinceramente, não vou dar assim uma grande opinião, mas acredito que seja bom também pelo que via falar, pessoalmente no Twitter. Depois o Enzo Fernandes é um jogador que esse já não é no máximo dos máximos daqui a 2, se for preciso, em janeiro já está um clube a vir buscá-lo, porque um jogador de 21 anos a jogar daquela forma é absolutamente ridículo, e não se vai aguentar muito tempo no Benfica. E depois há uns assim um caso um pouco diferente, como a questão do Draxler, mas que demonstram essa necessidade do Benfica de vencer agora, ou seja, é uma direção que não está preocupada especialmente em preparar o futuro com estes jogadores. O Draxler não é o futuro do Benfica, um, e é exatamente isso, é um jogador para este ano, para o Benfica ganhar, ponto. E portanto ok, respondendo à pergunta, não. Isto não é uma equipa para o futuro e não é uma equipa de longo prazo. Agora, se correr bem este ano e se estes investimentos todos se traduzirem em títulos, aí sim pode ter sido uma aposta que depois vai acabar por favorecer o Benfica nos próximos anos. Agora, é o 8 ou 80. Ocorre bem e o Benfica é campeão, ganha a Taça de Portugal, imaginemos, e chega a uns quartos da Champions, e acaba por ficar com os bolsos cheios já só com as competições e depois acaba por vender David Neres, Enzo Fernandes, e ainda outros, mesmo os que já estão agora no plantel, seja Gonçalo Ramos, o que for. E depois aí sim vai apostar de uma forma mais pensada para o futuro. Ou então, se o Benfica não vence, foi um ano perdido. E portanto, a direção do Benfica acho que vai ter de ter muito cuidado nesta época. Qual é a tua opinião, Blanco, acerca da janela de transferências do mercado do Benfica? Bem, eu acho que em primeiro lugar é preciso esclarecer aqui o que é o ser benéfico a longo prazo. Se me vão dizer que os jogadores que o Benfica contratou neste mercado é para reter cá durante anos, não são. Mas isso é porque nenhum clube em Portugal é para isso. Infelizmente, estamos numa liga vendedora e onde há muita dificuldade em reter talento. O Luís Dias esteve cá, se não me engano, há 1 ano e meio ou 2. O Darwin, 2 anos. O Sarabia, mas o Sarabia vinha de empréstimo. O Mateus Nunes, alto nível, 2 anos também, ou vá, 2 e uns picos, se contarmos quando ele começou a aparecer. Portanto, nós somos uma liga vendedora, é muito complicado, seja o jogador que seja o clube que seja. Reter cá jogadores durante muito tempo, jogadores bons, obviamente, a menos que eles já venham para cá em final de carreira, como Coates não veio cá propriamente em final de carreira, mas já veio cá com uma idade mais avançada e lá está, e sendo também o uruguaio, que também acho que tem alguma influência quando se pensa nos critérios para ser inscrito em algumas ligas europeias, obviamente, que aí também tendo a reputação que ele já tinha em Inglaterra, que não foi das melhores quando passou pelo Liverpool, obviamente que são tudo fatores que fazem com que um jogador consiga ficar cá há muito tempo. Portanto, vendo de uma perspectiva de a longo prazo, o que é que pode ser a longo prazo? É conseguir vendê-los por bons valores e esse a longo prazo ser saúde tanto financeira como desportiva, depois acho que vai haver mais investimento do Benfica. Nesse sentido, eu acho que só há aqui dois jogadores que não são a longo prazo, que são Brooks e Draxler. Draxler porque é um empréstimo, Brooks porque já vem com 29 anos devido que venha a ter...
primeiro lugar, devido que venha a ter muito rendimento desportivo, acho que não vem para cá ser um titular, acho que vem para cá ser uma opção de rotação, coisa que o Schmidt também não gosta muito, mas gosta de ter um plantel grande. De resto, podem-me falar de Ristich, por exemplo, já vem com 26, mas acho que o Ristich até pode ser um daqueles atrás suplentes, fica cá durante bastante tempo se jogar bem. O o Frederic, acho também que sim. Pode ficar cá algum tempo, a menos que faça assim uma época estrondosa e mesmo com 26, um clube grande, ou alguém de Premier League, pode não ser um clube grande, acho que se justifique vir cá buscá-lo. Mas acho que também é um jogador para ficar cá vários anos. Agora, jogadores como David Neres, Enzo Fernandes, João Vitor, dependendo de como estiver fisicamente, até o próprio Bá, se entretanto conseguir roubar a titularidade ao Godbert. Eu acho que esses jogadores a longo prazo podem ser um bom encaixe financeiro, contribuir tanto para o sucesso financeiro como desportivo do Benfica. Portanto, vendo as coisas numa outra perspectiva, eu acho que é um bom plantel a longo prazo nesse sentido. Não foi só contratar jogadores com 30 anos que fazem esta época e depois nem conseguem ser vendidos e ficam cá só com salário. Acho que foi uma época melhor nesse sentido do que o verão de 2020, onde apesar de vir Cebolinha, Waldschmidt e Vertonghen. O Vertonghen saiu por quase nada, mas lá está, já era velho. O Cebolinha e o Waldschmidt acho que é justo dizer que não corresponderam desportivamente e que financeiramente também ficaram um pouco aquém do potencial quando vieram. Portanto, eu acho que este plantel tem mais potencial nesse sentido e acho que até é mais uma certeza neste sentido pelos primeiros jogos que vimos dessa época. Ok, então aqui neste lote de jogadores que o Benfica contrata, há dois claramente que se destacam por apostas para o imediato, ou seja, quando eu digo imediato é este ano, que são Draxler e Brooks, que têm respectivamente 28 e 29 anos, que quase de certeza não ficam cá para o ano. O Draxler foi uma excelente oportunidade de negócio porque é um jogador com bastante qualidade que estava um pouco apagado devido às lesões no PSG. Portanto, parece-me uma boa oportunidade de negócio para dar rendimento no imediato. E o Brooks foi para colmatar uma lesão que foi de Morato. Também é uma contratação importante, mas de certeza que não foi muito pensada e muito preparada pelo Benfica. Foi simplesmente para colmatar uma lesão. Portanto, não vou contar assim com estes dois para a pergunta, porque já sabemos que vão sair quase obrigatoriamente para o ano. De resto, o jogador mais velho que contratamos tem 26 anos, que é o Ristich e o Auschwitz. Os outros têm todos menos. Portanto, eu acho que é uma aposta claramente a longo prazo. E quando eu digo a longo prazo, não é 5, 6 anos, é se calhar esta época, a próxima e talvez, eventualmente, a seguir, ou seja, 3 épocas no máximo. Claro que depende dos jogadores, como vocês disseram, David Neres e Enzo Fernandes podem ser jogadores para ficar cá durante menos tempo, se calhar no final desta época saem, não sei. Mas vamos imaginar agora que o Benfica faz realmente uma grande temporada, ganha o campeonato, chega aos quartos da Champions, ganha uma taça, pronto, faz uma grande época, como o Rocha já disse, enche os bolsos. Qual é que é a necessidade do Benfica agora vender estes grandes jogadores que tem? Se fizer muito dinheiro, não tem grande necessidade. Vais-te a perceber, Gil, que infelizmente isso não acaba por não ser bem assim. O Porto nos últimos anos consegue ser campeão 3 vezes, chega aos quartos 2, chega aos oitavos outra e mesmo assim vende Vitinhas e Fábio Vieiras por 30 e tal milhões. Rocha, mas isso também Sim, o Porto está em condições diferentes, não é? sim, fair play Está em condições financeiro. diferentes, mas eu não tenho muitas dúvidas, sinceramente, que isso aconteceria também nos outros clubes em Portugal. Não, a questão é, pronto, Não, o Porto, para além das questões financeiras que tem nos últimos anos, pronto, e agora esta semana também tivemos aquele episódio com o Fair Play, mas que afinal o Porto já está fora, pronto, uma coisa assim. O Benfica também tem aquela magia que é conseguir sobrevalorizar os jogadores e esticar o preço ao máximo, ou senão não sai em ponto, porque o Benfica, desde que vendeu o João sim. Félix, tem essa almofada financeira, digamos assim, não tem essa necessidade de vender, só vende se achar mesmo Sim, é que necessário. Por exemplo, e acho que também já vamos falar disso há bocado, acho que o maior, daqui a pouco, aliás, acho que o maior exemplo disso é Darwin. vá, não te precipites, Blanco, já Pronto, vamos falar sobre já isso. vamos falar sobre isso. Mas sim, eu concordo que todos os clubes em Portugal têm de vender, mas agora o Benfica realmente tem feito isto ultimamente e muito bem, na minha opinião, que é, chega ali um clube, oferece já bastante dinheiro e o Benfica diz não,
só sai por não sei quantos, e na realidade só sai por esse valor que o Benfica coloca. O Enzo tem uma cláusula de 120 milhões, não estou a dizer que vai ser vendido por isso, mas o Benfica, se não quiser mesmo vendê-lo e se tiver dinheiro, pode dizer não. O Enzo tem uma cláusula de 120, não sai pelo valor que vocês estão a oferecer. O Neres tem uma cláusula de 100, mesma história. O Auschwitz tem, acho que é 50 milhões, mas pronto, também é uma quantia sobrenatural para as contas do Benfica, se entrasse. Pronto, o João Vitor também deve ter uma cláusula a rondar os 100 milhões. São tudo cláusulas altíssimas, ou seja, se o Benfica não quiser vender e se sentir confortável, ou então se quiser esticar o preço ao máximo, consegue. Isto tudo para dizer o quê? Penso que mesmo que saia um jogador, se calhar basta sair um jogador por 50 milhões ou alguma coisa parecida, que o Benfica já não tem de vender mais jogadores e pode mantê-los para a temporada a seguir. E dessa forma, estes jogadores que são tão apetecíveis podem ficar mais tempo. Portanto, concluindo, acho que é uma boa janela de transferências a médio e longo prazo, entenda-se nas próximas 2, 3 épocas. Falemos agora do Sporting, já falámos do Benfica, falamos agora do Sporting. É uma pergunta, mais uma vez, do Gui. Sporting vendeu o campeonato, Blanco? Epá, sim. Sim, no sentido. Lá está, e nem é só o Mateus Nunes, né? Não é só Palhinha. Obviamente que vender um meio-campo titular de uma época para outra e depois esperar alguma coisa, enfim, não acho que faça sentido, mas acho que o Sporting vendeu o campeonato por preferir manter o dinheiro de Palhinha e Mateus Nunes nos bolsos de alguém, não sei, porque faz-me confusão como é que em 2 épocas de Champions e com as vendas no momento, por exemplo, o Sporting ainda está assim tantos anos financeiros, não sei o que é que andamos a gastar e o que é que não nos dizem, pronto. Faz-me confusão como é que estes 65 milhões, e nem pego nos monumentos, 65 milhões de Palhinha e Mateus Nunes, como é que é pouco investido em jogadores, porque desde a saída de Palhinha, acho que, para além do Arthur Gomes e do Sotiris, acho que não contratámos ninguém depois da saída de Palhinha. Acho que tudo o que era... Eu acho que o planeamento do Sporting até ao início da pré-época foi incrível. Tínhamos um bom plantel no início da pré-época e acho que, pronto, faltava tal questão do avançado, mas isso já é uma luta antiga. Agora, chega-se ao final do mercado, o plantel do Sporting está N vezes pior do que o do ano passado. Eu, pelo menos, acho isso. Acho que está mais incompleto, acho que tem uma falta de profundidade gritante para quem quer jogar a Liga dos Campeões, para nem é vender o campeonato, para mim é vender a época. Ponto. A menos que nos foquemos só numa competição, e acho que essa competição não pode ser o campeonato, porque é uma competição de regularidade. Agora vamos jogar sempre com os titulares para a Champions e tentar fazer uns quartos. Acho impossível, mas ok. Agora vamos só focar-nos na taça e ganhamos a taça e a taça da Liga, para tentar salvar a época com 2 troféus, que enfim. E pronto, e acho que sim, respondendo muito resumidamente à pergunta, sim, acho que sim. O que é que achas, Rocha? O Sporting vendeu o campeonato? Sim, acho que noutros anos não seria assim, mas agora, tendo em conta o plantel do Sporting e o plantel tanto do Benfica como do Porto, acho que sinceramente não tem grandes hipóteses. E acho que isso se traduz quando o Pote vai jogar a 8, que é algo que já tínhamos falado aqui. Já tínhamos falado aqui tanto daquilo que o Blanco uma vez disse do Ruben Amorim, de que se punhamos o Pote a 8, estávamos a retirar 30 golos e assistências a uma época, ou algo assim desse género. E portanto já quebrou, não é essa promessa, mas essa ideia que tinha do jogo. E também não só traduz isso, ou seja, algum desespero, como também a necessidade do Sporting numa daquelas que para mim é uma das posições mais importantes em todas as equipas, que é um jogador como era Mateus Nunes, que liga a defesa ao ataque, porque o Sporting não tem nenhum médio que seja assim, já o disse aqui. O Ugarte não é esse médio, o Morita também não é esse médio, por muito bom que sejam, são bons naquilo que fazem, que é seja a defender, seja de alguma criatividade, seja a sair de pressão. Agora, não são bons, especialmente como era Mateus Nunes, obviamente, a ligar o jogo. E isso, para mim, é das coisas que faz mais diferença numa equipa.
E portanto, estou como o Blanco, sinceramente. E acho que deviam fazer isso, apostar tudo numa competição. Agora, qual é que a direção do Sporting vai escolher aqui, isso eu já não sei. Certo, eu concordo com o que vocês disseram. Acho que o Sporting, a partir do momento que vende Tabata para segurar Mateus Nunes e depois vende Mateus Nunes, mostra uma total falta de planeamento. E de certa forma estava a vender ali de facto o campeonato. Não sei se era por falta de dinheiro, sinceramente não estou muito a par das finanças do Sporting, mas se era falta de dinheiro, porque é que não vendeu só o Mateus Nunes e deixou estar o Tabata? Se o objetivo era segurar o Mateus Nunes, então porque é que o vendeu? Pronto, acho que o Sporting tem um plantel desequilibrado, tem não sei quantos extremos, pai 5, acho eu. Não tem ponta de lança, quer dizer, tem o Paulinho, mas está lesionado. Não sei se vocês ainda acham que ele é assim um ponta de lança de referência que querem para o Sporting. Médios, lá está, falta um médio, um 8 que ligue defesa e ataque, construção e servir bem os da frente. Pronto, parece-me uma má gestão pela parte do presidente do Sporting e da estrutura técnica. E é isto. Passando à próxima pergunta, que é do Pedro F. Machado. É um velho amigo nosso aqui do podcast. Ele está no Futebol 120, também tem um podcast. Eu não o conheço, porque eu aderi a este podcast só este ano, mas tenho ouvido falar bastante bem dele desde que vim para aqui. Já cá veio várias vezes. Portanto, um abraço para ele. E a questão é a seguinte: dos guarda-redes contratados por clubes da Primeira Liga, qual é que se tem evidenciado mais? Podes começar, Rocha. Bem, sinceramente eu fui ver e acho que apenas 2 guarda-redes que foram contratados esta época por equipas portuguesas é que são efetivamente titulares e têm jogado, que é o do Vizela e do Aroca. E portanto, tendo em conta que o Porto só jogou contra o Vizela e o Vizela até jogou bastante bem, eu vou destacar o guarda-redes do Vizela, que se chama Fabian Buntic. Exatamente. Blanco? Bem, vou fazer aqui uma batota. Porque, lembro lá a pergunta, mesmo palavra por palavra. Eu leio, que não te falte nada. Dos guarda-redes contratados por clubes da Primeira Liga, qual o que se tem evidenciado mais? Contratados, ok. Uma boa pergunta, acho que isto me serve. Contratados implica assinar contrato com a equipa em questão, contrato permanente. Não é partilhas de salários por empréstimo. Portanto, um jogador que estivesse emprestado e que fosse adquirido a 100% esta época, acho que só é válido a partir desta época. Nesse sentido, vou destacar, e fazendo aqui um pequeno contornar da regra, vou destacar Jonathan do Rio Ave, que está a fazer um bom início de campeonato, o Porto que o diga. E acho, apesar do Rio Ave, acho que a primeira vitória no campeonato até foi contra o Porto. Acho que em termos coletivos podia ter corrido melhor o arranque. Acho que tem sinais promissores e também já destaquei algumas vezes aqui o Guga, que é um jogador que eu gosto bastante. Portanto, destaco o Jonathan e faço aqui esta curva, assim ao lado. Boa Marosca. Mas agora eu vou falar. Realmente o Rocha disse que era o guarda-redes do Aroca e o guarda-redes do Vizela. E eu vou basicamente pelo mesmo raciocínio do Rocha, que deu muito trabalho ao Benfica. Não é que tenha feito a exibição dos sonhos, mas fez lá algumas defesas importantes. Portanto, é o Buntites. Voltando agora ao nosso amigo Gui, ele pergunta: acreditam em sucessos com janelas de transferência tipo Nottingham Forest lá na Premier League? Só para dar um pouco de contexto, contrataram 26 jogadores e dispensaram alguma coisa como 18. Lando, podes começar. Bem, eu não sou uma pessoa que gosto muito, pelo menos eu não gostaria que acontecesse no Sporting, enormes revoluções de plantel de uma época para a outra. Mas lá está, o Sporting é um clube que está sempre na Primeira Liga e isto é um clube que teve-se, pronto, subido do Championship. O Championship é uma liga muito competitiva, como é óbvio, tem lá muito talento. E tanto há talentos que rendem lá, como também rendem na Premier League. Acho que Mitrovic é o principal exemplo.
Só que também é preciso adaptar-nos um pouco à liga. Isso Nottingham Forest sentia que o seu plantel não estava adequado, decidiu contratar toda a gente que via à frente. Obviamente que há aqui jogadores com muita qualidade. Acho que a contratação mais cara deles foi o Gibbs White por quase 30 milhões. Não sei se vale isso, mas tem alguma qualidade. O Ouni, que era ex-União Berlim, que fez uma época incrível ano passado, acho que foi uma excelente contratação. O Neck Williams, promessa do Liverpool. O Freuler, médio da Atalanta, que gosto já há bastante tempo. O Mangalá do Stuttgart, o Niakate do Mainz. O Renan Lodi, por empréstimo, também do Atlético de Madrid, que fez boas épocas em Madrid. O Lingard, a custo zero. Portanto, o Boli, que também acho que chegou a passar pelo Porto, se não me engano. Não sei o que passou em Portugal, mas acho que chegou a passar do Porto. Sim, Porto e Braga. Porto e Braga, é isso. Portanto, aqui para já o número de jogadores já é algo fora do comum e é algo que, se o treinador não souber gerir, pode ser perigoso. O treinador e a estrutura. Esqueci-me também já agora de mencionar Dean Anderson por empréstimo, também um belo reforço. Tá? Acho que aqui o que assusta mais é mesmo o valor, que são 161 milhões, mas que para uma equipa que acaba de subir, mesmo sendo a Premier League, acho abusado, digamos assim. Acho que também vamos falar disso um bocadinho mais à frente, mas acho que assim, se o Nottingham tem recursos e acho que o Nottingham também tem um dono bastante rico. Se tem recursos e se acha que precisava de um novo plantel, é para a força. Não vou ser eu a impedir de certeza. Não vou ser eu a ir para as portas do estádio fazer uma revolução. E a questão é que o Nottingham até tem tido um bom arranque. Tem jogado bem agora nas primeiras jornadas da Premier League. Portanto, neste caso, resultou em parte, pelo menos até agora. E se o Nottingham tem essa almofada financeira e se não há grande risco, ok. Agora, não sou propriamente fã disso nem 99,9% dos casos. Rocha? Bem, concordo com o Blanco com essa questão da reestruturação de um plantel assim desta forma tão agressiva como foi a do Nottingham Forest. Mas ainda assim não condenaria tanto se os valores não fossem tão astronómicos, porque acho sinceramente poderiam não ser contratando os mesmos jogadores, porque o Gibbs White não vale nunca na vida 30 milhões. O Neco Williams tem o potencial e tinha, especialmente há uns anos. Agora, pagar por ele 20 milhões agora, também não sei se é o valor mais justo. E depois o resto, lá está, acaba por ser jogadores não com tanto nome, mas são 10 milhões aqui, 10 milhões ali, 15 milhões ali. E que lá está. Em Portugal é aquela nossa questão que também já discutimos aqui, quando foi aquilo do David Carmo, que eu disse que preferia gastar 20 milhões num jogador bom do que andar a gastar 5 e 5 e 5 em jogadores que depois não vão jogar. Veremos o que é que vai acontecer nesta equipa do Nottingham Forest. Depois por empréstimo, obviamente, temos também o Lingard, que é um jogador que no United ainda não conseguiu vingar. Conseguiu no West Ham, numa grande época que teve. E acho sinceramente que a contratação mais certa é a do Dean Anderson, porque realmente é um grande guarda-redes que eu gosto bastante. E acho que é assim a contratação mais para o imediato, digamos assim. E até tem feito QB, boas exibições. O Nottingham Forest começou bem a Premier League, venceu o West Ham e empatou contra o Everton. Depois acabou por encontrar o Tottenham e o City e perdeu ambos os jogos. E agora o último foi contra o Bournemouth, que também perdeu. E isso é um dos problemas destas grandes revoluções nas equipas, porque ainda não tem os processos e pode faltar alguma química. Por muito que se treine, isso acaba só por se adquirir passado alguns meses ou até uma época inteira. Portanto, é muito difícil. Agora, eu acredito que o objetivo de Nottingham Forest para esta época seja manter-se. E depois sim, na época seguinte, quem sabe, lutar por algo
por algo mais ambicioso. Bem, vou já começar por responder à pergunta diretamente. Eu não sou grande fã deste tipo de movimentos de mercado. Aliás, não gosto nada. Vender 26 aliás, comprar 26 e vender 18, ou seja, é comprar quase uma equipa toda, um plantel todo novo. Não sou minimamente fã disso, apesar de ver aqui nomes muito interessantes como o Boli, o Morgan Gibbs-White, o Freuler, o Lingard, o Dean Anderson. São de facto nomes interessantes, mas num contexto em que caem todos de paraquedas basicamente no novo clube, não concordo minimamente. Acho que é preciso um núcleo duro, acho que é preciso jogadores com história no clube para integrarem esses jogadores, acho que isso é importante, ainda por cima no Nottingham Forest, que é um clube histórico. Por exemplo, temos aqui o exemplo do Benfica, que o ano passado ninguém dava nada pelo Benfica e dizia que tinham de ser vendidos os jogadores todos e contratados todos novos. Eu não concordava com isso, aliás, acho que não foi isso que se fez. Acho que se contratou cirurgicamente para posições necessárias, mas manteve-se o núcleo duro, Otamendi, Vlaco Dimos, por exemplo, jogadores desses, Gonçalo Ramos, Rafa, manteve-se assim Grimaldo, manteve-se o núcleo duro e depois contratou-se jogadores para posições que realmente faltavam. Eu acho que é por aí que as equipas têm de ir. Se não está a correr bem, devem procurar manter os melhores jogadores e contratar jogadores que realmente acrescentem, não em excesso, não em grande quantidade, vá. Portanto, não acredito neste tipo de janelas de transferência, neste tipo de movimentos de mercado. Agora uma pergunta do Leandro17, um abraço para ele. Cucurella vai afirmar-se no Chelsea? Passamos para a Liga Inglesa agora. Rocha. Bem, a minha opinião sobre o Cucurella é que acho que foi um jogador pelo qual foi pago um preço completamente absurdo. É um jogador que tem qualidade, obviamente, e já se sabe que clubes de Premier League, mesmo que sejam clubes de fim de tabela ou de meia tabela, são clubes com qualidade. E o Brighton tinha jogos interessantes. Agora, acho que pagar, não sei se foi 60 milhões, acho sinceramente que acaba por ser um absurdo. Também tendo em conta os jogadores que o Chelsea tem, porque acho que Rich James e Chilwell dão mais do que conta do trabalho. E lá está, a pergunta era se ele se ia afirmar. Infelizmente, quando estes jogadores são contratados, têm o peso de ter de jogar, e isso às vezes também pode levar os treinadores a pô-los mais do que poriam normalmente. E não sei, o Chelsea foi pró em contratar defesas esta temporada, e por bastantes milhões. Foi à loucura também com o Fofana. Mas lá está, o melhor exemplo até se calhar é mesmo o deste fim de semana, no jogo contra o West Ham, quando o Cucurella foi titular, se não me engano, e saiu, entrou o Ben Chilwell, que fez um gol e uma assistência e fez a reviravolta para o Chelsea frente ao West Ham. Obviamente que é um jogo, não estou a dizer que o Cucurella é um jogador péssimo, não é isso que eu estou a dizer. Agora, o valor que foi pago por ele, na minha opinião, foi um absurdo. E isso pode levar às vezes a que ele seja mais vezes titular por pressões exteriores do que os jogadores que se calhar têm mais qualidade. E portanto, se vai vingar, é capaz de vingar, sinceramente. Agora, não acho que seja assim nada especial. Blanca, a tua opinião sobre a afirmação de Cucurella no Chelsea? Eu acho que o Rocha disse a maior parte das coisas. Lá está, é um jogador ir com essa pressão tanto de jogar como o número que pagaram por ele estar sempre atrás pode complicar um pouco a questão. Mas é assim, o Cucurella sempre foi um bom jogador. Lá está, já quando jogador com formação Barcelona já era um ótimo jogador no Retafe, tanto a lateral como a médio. Depois foi para o Brighton, provou conseguir mais uma vez fazer a aula toda numa liga mais complicada. E acho que também é nesse sentido que vai para o Chelsea, que joga num sistema 3 centrais, ou pelo menos tem jogado.
É nesse sentido, fazer a ala toda. Se é o jogador que o Chelsea mais precisava, acho que não, que acho que Ben Chilwell é um ótimo jogador e até foi o homem do jogo agora contra o West Ham. Mas lá está, o Cucurella também não teve um mau arranque, já em 5 jogos já tem 2 assistências, acho que para um jogador novo não é mau. Acho que os problemas do Chelsea são mais coletivos do que individuais. E lá está, eu acho que a única coisa que pode atrapalhar, as únicas 2 coisas que podem atrapalhar essa adaptação do Cucurella, essa afirmação, são essa pressão imposta pela transferência e o rendimento, ou falta dele, de Ben Chilwell. Acho que, obviamente, que o nível coletivo da equipa também afeta o rendimento, mas isso afetará todos os jogadores do Chelsea de igual forma, acredito. E sendo específico para esta posição, eu acho que são esses 2 fatores, digamos assim. Certo. Para começar, se forem realmente 60 milhões, que acho que foi o Rocha que disse da transferência, 60 milhões por um lateral, acho que é sempre exagerado. Qualquer que seja o lateral, apesar de se dar dinheiro, e como é óbvio, viu-se agora com o Chelsea. Mas o Cucurella é um bom jogador. Eu vi-o principalmente no Brighton, acho que jogava bem, fazia a ala toda, como o Blanco diz, intenso, cruzava bem, bom defensivamente. Acho que é um bom lateral, não acho que seja um fora de série, mas é um bom lateral. Como eu não tenho visto muitos jogos dele no Chelsea, vou só trazer aqui umas estatísticas. Bem, sei que as estatísticas não traduzem quase nunca o que realmente foi o jogo, mas ajudam, podem ajudar. E ele tem 6 jogos, foi utilizado 83% dos minutos que o Chelsea jogou esta temporada, e tem 2 assistências nesses 6 jogos e 25% de participações em golo. Ou seja, aparentemente são bons números para o início da temporada. Vamos esperar para ver. São só estatísticas, mas vamos esperar para ver. Vamos então à pergunta que se calhar vai ser mais unânime aqui no painel de hoje, que é: Haaland ou Darwin? Qual deles o melhor investimento? Força, Blanco. Bem, eu não sei se os nossos ouvintes se lembram, mas o Gil, ano passado, veio cá fazer 2 ou 3 episódios quando precisávamos de alguém do Benfica. Um deles, o fechar de campeonato. E lembro-me da sua alma ficar muito indignada quando nem eu nem o Rocha pusemos o Darwin na equipa do ano. Sendo que lá está, não era nada de estimação, mas era porque havia jogadores que, tanto eu como o Rocha, achámos que se adequavam mais ao 11 do ano do que o Darwin. O Darwin sempre foi um jogador que, pronto, nos seus anos do Benfica, sempre teve muito gol, destacava-se muito pelas suas capacidades físicas, é rápido, é forte. Acho que nisso não, acho que aí não é a questão. Também tem uma certa inteligência tática, pelo menos nota-se agora nos jogos pelo Liverpool, que ele está sempre no melhor sítio para finalizar. Normalmente até ao segundo posto, atrás do lateral, naquela zona que é muito complicada de defender, que os laterais têm muita dificuldade em defender normalmente, que são as costas. Está sempre numa boa posição para o fazer. A questão é que o Darwin teve cá 2 anos em Portugal e eu acho que ele melhorou muito pouco esta questão, que é a técnica. O Darwin não tem técnica nenhuma. Sempre teve algum golo, ok, finalização é técnica, mas eu acho que na Premier League nem isso está conseguido mostrar. Porque Premier League, um campeonato super intenso, onde os seus atributos físicos dão muito jeito, especialmente para o modelo de jogo do Liverpool, não ter técnica é impossível. Ou ter muito pouca, ou não estar ao nível dos outros, é muito mau. Qualquer pessoa vê o jogo contra o Crystal Palace, e nem estou a falar da expulsão. Pronto, isso é uma coisa que qualquer jogador mais inexperiente pode acontecer de cabeça quente, não é essa a questão. Vê-se o jogo contra o Crystal Palace, vê-se o jogo contra o Everton, vê-se que aquilo não é nível para o Liverpool. Pode ser uma questão de adaptação, se calhar, mas vê-se que aquilo não é nível. Recepções totalmente estranhas e que parece que precisa de um diâmetro de 6 metros para conseguir fazer uma recepção. Um lance super estranho num cruzamento alto, nem sei o que é que ele tenta fazer, tipo, do lado mais esquerdo da área. Enfim, finalização terrível, terrível. O Darwin acho que tem um gol pelo Liverpool que foi logo na Supertaça. Também ganhou um penalti de forma meio estranha aí. Ou se calhar foi só o penalti, agora corrijo-me, Gil. Deixa-me já corrigir-te, eu acho que tem 2. Tem 2? Só Sim. se for na Tenho Supertaça quase logo. certeza que tem 2.
Ok, só se foi na Supertaça e na primeira jornada, uma coisa desse género. Mas é pá, lances, epá, não tenho de dizer que todos eles levam golo, mas lances onde está sozinho para finalizar, e sozinho não é estar isolado, é estar desmarcado. Lembro-me do lance até que o Luís Dias vai até à linha, cruza atrasado, o Darwin, lá está, não está marcado diretamente, mas tem jogadores à frente. E não estando marcado diretamente, epá, pé esquerdo faz uma coisa que nenhum jogador da Premier League poderia fazer, muito menos pelo valor dele, e lá está. E agora entramos na parte, a pergunta era sobre o investimento, não era sobre qual jogador era melhor. O Darwin, vamos só contar com os 75 milhões, que é isso que está certo. O Darwin foi 15 milhões mais caro do que o Haaland. Pronto, o Haaland tem 10 golos na Premier League em 6 jogos, se não me engano. O Darwin tem 2 e N falhanços, uma expulsão onde foi infantil. Acho que, em primeiro lugar, eu acho que a questão de comparar Haaland a Darwin nunca poderia ter sido a opção. Eu acho que Haaland a ser comparado a alguém é Mbappé, ponto. Alguém da mesma geração. Também não acho fácil sentido estar a comparar o Haaland com os jogadores mais velhos. Pronto. Acho que Darwin nunca pode ser comparado a Haaland. Acho que Haaland é um jogador noutro patamar. Acho que é um jogador que já provou a sua qualidade há muito mais tempo. E acho que o Darwin ainda tem muito a provar. Não estou aqui a torcer nem nada disso para que o Darwin faça uma má carreira ou uma má época no Liverpool, muito pelo contrário. Gostaria de o ver-se bem desportivamente e suceder, mas eu acho que neste momento se quer discutir qual é que foi o melhor investimento é infantil, porque Haaland foi 10 vezes o melhor investimento por ser mais barato e por ter um melhor rendimento. Deixa-me só aproveitar para dizer que esta pergunta foi feita pelo DFR Martins 99. Eu esqueci-me de referir, portanto, obrigado pela pergunta. Já te vou responder, Blanco, mas para já, Rocha. Bem, eu sobre este tema tenho uma opinião muito forte, sempre tive, e das coisas que me faz mais confusão no futebol não é ver um jogador vingar, porque isso, obviamente, que nada das nossas opiniões são pessoais e têm a ver com a pessoa, mas sempre me fez confusão ver jogadores quem é dado crédito não merecido. E lá está, isto não é nenhum tipo de discurso ódio ou aversão à pessoa em si, é uma questão de ver futebol. E eu até fui aqui buscar características para ser um bom jogador. Tens as características físicas, que o Darwin é capaz de as ter quase todas. Tem força, tem resistência, tem impulsão, tem agilidade, tem velocidade. O que é que não tem? Coordenação. Características táticas, colocação, química com os colegas de equipa, noção do espaço do campo, criação de espaço, movimentação, é capaz de ter. O que é que não tem? Muita finalização. Porque finalização é diferente de ter golo. E isso é um ponto que eu acho que é importante. Características psicológicas, coragem, agressividade, personalidade, iniciativa, determinação, decisão. Lá está. Como disse, isto não é uma questão pessoal, portanto acredito que o Darwin tenha isto tudo. O que é que o Darwin não tem? O Darwin não tem pés. Aquilo não é um jogador para Premier League, muito menos é um jogador para Liverpool, muito menos é um jogador para 75 milhões. O Darwin é capaz de ser dos jogadores que joga ao mais alto nível que eu vejo que tem menos técnica. E isso é uma coisa absurda, como é que há pessoas que não veem isso? Porque não é uma questão de opinião, é uma questão de ver o jogo. O Darwin não tem pés, o Darwin não consegue fazer uma recepção, às vezes não consegue fazer um passe, não consegue direcionar um remate. Porque as pessoas confundem muito a questão de ter golo e a questão de conseguir fazer estas coisas todas. E por muito que o Darwin consiga ter golo, ou pelo menos tenha conseguido no Benfica, o Darwin não vai ter esse impacto num Liverpool, porque é uma equipa completamente de outro nível e é uma liga completamente de outro nível. E comparar Darwin a Haaland é dos maiores crimes de sempre do futebol. É que eu sinceramente nem sei de onde é que isso surgiu. É que o Haaland, na Liga dos Campeões, tem 19 jogos, 23 golos. O Haaland estreou-se com 4 golos na Liga Alemã. O Haaland tem 67 jogos e 62 golos na Liga Alemã. O Darwin já marcou 9 golos pela seleção num só jogo. O Haaland é um jogador que o Darwin nunca vai ser. Isso nunca foi
e nem sei como é que essa ideia pode ter surgido alguma vez. É que a única coisa que despoltou isso foi o valor que foi pago pelo Darwin, que foi uma coisa absolutamente ridícula. E portanto, voltando à questão, quem vai ter mais rendimento, um, e eu acho sinceramente que isso nem é uma pergunta. A pergunta deveria ser se o Darwin vai ter rendimento, porque que o Haaland vai ter rendimento é dado. Tenho zero dúvidas que o Haaland vai ter rendimento, tenho zero dúvidas que vai lutar pela Bola de Ouro daqui a uns anos e tenho zero dúvidas que vai ser dos maiores avançados de todos os tempos. Agora, as dúvidas que eu tenho é se o Darwin sequer vai conseguir ser titular ao longo da época do Liverpool. E portanto, só pelas questões que se põem, tanto para Darwin como para Haaland, se vê a diferença dos dois. Pronto, ouvi as vossas opiniões e, como é óbvio, respeito. Acho que estão certos em muita coisa que disseram. Rocha, gostei da tua análise detalhada sobre características de jogo que o Darwin tem e não tem, na tua opinião. Mas vou começar por dizer que o Darwin, na primeira época do Benfica, fez uma época medíocre, à semelhança do que está a fazer até agora no Liverpool, e depois faz uma segunda época, não vou dizer de sonho, mas uma segunda época de bom nível, excelente nível para a Liga até. Não estou a dizer que é isso que vai acontecer, não faço ideia, ninguém sabe, mas há que ter em consideração que o Darwin acaba de chegar, tal como o Haaland, pronto, isso é um facto, mas acaba de chegar, precisa de tempo de adaptação, nem todos os jogadores são iguais. As características dele, as mais fortes, são provavelmente a velocidade, a força, o empenho, a finalização, acho que não, como o Rocha disse. Depois as características mais fracas, talvez a mais fraca mesmo seja a técnica, e estou totalmente de acordo convosco. Acho que o Darwin tem muito pouca técnica. Já no Benfica, eu e os benfiquistas todos dizíamos realmente que ele precisa de 3 metros para fazer uma recepção de um passe rasteiro. É um facto. Não tem técnica de remate muito aprimorada, mas também é um facto, já fez vários gols de fora da área com bons remates, mas não tem grande técnica de remate. No entanto, eu acho que ele é para a Premier League, apesar de não ter bons pés, acho que ele tem estampa física, que é logo uma coisa super importante para a Premier League. É bom no Desculpa jogo aéreo. interromper-te, Gil. Só para dizer uma coisa que vi no outro dia que concordo perfeitamente. Acho que o Darwin é um download do Lukaku que ficou ali nos 50%. Bem, essa aí nunca me tinha ocorrido, mas se for o Lukaku da Premier League também, esse Lukaku não era assim grande coisa, portanto não sei se será nos 50%. Agora o Lukaku do Inter, concordo. Mas estava a dizer que o Darwin tem estampa física, tem força, que é muito importante, tem intensidade, na Premier League é muito importante, mas lá está, ficam sempre a faltar aquelas características que o diferenciam do Haaland bastante. Neste caso, o Haaland tem e ele não tem. Falando exatamente do investimento, 75 milhões mais 25 de objetivos para os 60 milhões do Haaland. Eu acho que é importante referir que os 60 milhões do Haaland foram só 60 por uma história qualquer com os empresários dele, do Dortmund, já tinham um pré-acordo mesmo antes dele ir para o Dortmund. Passado não sei quantos anos ele ia sair e o valor até já estava fixado. Acho que há uma história qualquer assim, portanto, acho que esses 60 milhões foram muito abaixo do que na realidade vale o Haaland. Concordo que o Haaland deve dar no futuro, e neste momento de certeza é muito mais jogador que o Darwin. Mas a verdade é, se alguém dá 75 milhões é porque acha que ele vale 75 milhões. Essa é que é a verdade. Não, ninguém tem culpa que o Liverpool tenha dado 75 milhões pelo Darwin. Portanto, eles lá viram alguma coisa. Não sei o que é que viram, mas alguma Se coisa calhar vos terá estavam feito. polas nos olhos, não sei. Pois, não sei, mas se calhar foram jogos que o Liverpool fez contra o Benfica, que ele marca para aí 3 golos ou 2, já não sei. Se calhar foi também muito por culpa disso, mas alguma coisa os fez dar os tais 75 milhões. Em suma, acho que o Haaland é muito melhor jogador que o Darwin neste momento, e acho que é um muito melhor investimento. Porém, estou à espera de ver o Darwin dar a volta a esta situação, e vamos ver em que é que dá. Hum, Agora faço uma pergunta do senador tático, que também tem a ver com a Premier League. Concordam que a Premier League é a real Superliga do futebol, tendo em conta os gastos dos clubes em comparação com os restantes principais campeonatos?
um recém-promovido gastou quase 200 milhões de euros e acho que este recém-promovido que o senador tático fala é do Nottingham, que nós até já tivemos aqui a abordar. Rocha? Sim, várias coisas a dizer sobre isto. Acho que a Superliga tem dois fatores que a distinguem de todas as outras ligas, mesmo que sejam ligas muito ricas. Porque é uma liga que restringe os clubes que se podem apurar para a mesma, querendo fazer uma divisão entre os postos tubarões europeus e as equipas que chegam a esse mesmo nível por mérito. E portanto, só a partir daí acho que há uma grande distinção entre Premier League e Superliga. E depois a outra questão tem muito a ver com os direitos televisivos, porque acho que também já falámos aqui que uma equipa, neste caso, por exemplo, o Nottingham, que a época passada jogou o Championship, é capaz de receber tanto ou mais como o campeão português. E portanto, só os direitos televisivos, e obviamente porque a Premier League é das ligas, é capaz de ser a liga mais vista em todo o mundo, obviamente que vão ter um poderio financeiro muito superior a todas as outras ligas europeias, neste caso. E portanto percebo a pergunta e percebo esse lado de poder ser uma Superliga na questão financeira, porque realmente gastar bilhões no mercado de transferências é algo absolutamente ridículo. Agora, acho que a única coisa que se critica ou que se critica mais na Superliga é a questão de querer restringir os clubes que a jogam. E portanto, na Premier League não é bem isso que se vê, muito pelo contrário. E acho que as equipas que sobem do Championship dão muitas cartas na Premier League e portanto acho que acaba por ser uma liga que tem por base a meritocracia e portanto não a consigo comparar à Superliga. Gostei desse termo, meritocracia, por acaso não tenho certeza se existe, mas existe? Ok, então foi bem usado, não conhecia. Blanco? Concordo aqui com o principal argumento do Rocha. Eu acho que é muito importante distinguir o mérito de convite. E acho que essa é a principal argumentação aqui e deixo isso para a intervenção do Rocha. Agora, eu percebo a comparação, no sentido em que a Superliga seria algo onde, apesar de ser por convite, os melhores jogadores do mundo estariam e seria algo que movesse muitos milhões. Nesse sentido, pode-se equiparar, mas só nesse sentido. Agora, também faz sentido que seja a Premier League a mexer tanto dinheiro. E lá está, esses 2,2 mil milhões de euros foram movimentados nesta janela na Premier League e que é quase tanto como somados as outras 4 ligas do top 5. Não chega a ultrapassar, mas é muito perto do valor total das outras 4. Lá está, é normal isso. Ou seja, não é normal acontecer porque é um valor absurdo. Pronto. Mas é normal que, havendo uma liga que faça, seja a Premier League, porque para além desses direitos televisivos, a Premier League, desde que foi criada, na década de 90, é a liga que melhor vende o seu produto. Se formos comparar às outras, a La Liga tem perdido, apesar de continuar a ganhar muitas Ligas Campeões, Ligas Europas, o que seja. É uma liga que perdeu muito com as saídas de Messi, Ronaldo, Neymar também, Suárez, por exemplo. Agora, se calhar, vai ganhando um pouco mais com alguma afirmação de Benzema, com alguma afirmação de Lewandowski, etc. Mas perder esses ativos num espaço para aí 3 anos foi um duro golpe para a La Liga. A Liga destaca-se pelas estrelas do PSG e em pouco mais também, porque é uma liga que sofre um pouco de ter sempre o mesmo campeão a par da Bundesliga. Acho que a Bundesliga ainda assim é mais competitiva, mas é uma... Lá está, peca um bocadinho por isso. E a Série A, para além de ter tido o mesmo campeão aí durante 9 anos, que foi a Juventus, é uma liga que, apesar de ser uma liga incrível, para mim se calhar é a liga que eu mais gosto europeia depois da Premier League, é uma liga que também sofreu muito com o escândalo de corrupção dos Juventus nos anos 2000 e ficou com a imagem muito marcada por causa disso e se calhar a malta também se desligou um pouco por causa disso e também já não ganha a Liga dos Campeões como ganhava também antes o Milan, a Inter, a Juve. E isso são tudo fatores que
que ajudam a atrair público para o produto. Portanto, eu acho que a única liga que está em condições de fazer é a Premier League. Acho que é muito dinheiro e acho que os jogadores que jogam na Premier League que se movimentem para outro clube Premier League são sempre mais valorizados do que se fosse de fora. Tipo, quando se foi buscar o Ben White, apesar de eu achar que é um bom jogador, foi um valor avultado. O Cucurella a mesma coisa. Há de haver mais exemplos e acho que é um pouco por aí que faz com que o número final seja aquele. Pronto, acho que vocês já fizeram uma análise bastante completa a esta pergunta. Eu vou só deixar aqui alguns apontamentos que eu acho que espelham bem o que é que se passa, que é, por exemplo, o Nottingham Forest, as suas despesas este ano, as suas compras, equivalem praticamente ao orçamento da Primeira Liga Portuguesa. Ou seja, um clube recém-promovido do Championship tem tanto orçamento como uma Liga Portuguesa inteira, a Primeira Liga. E acho que isto espelha bem o que é o poderio financeiro que existe na Premier League, todas as contratações que se fazem por valores avultadíssimos e que já são normais. Portanto, é isto. É uma Superliga, de facto, sem a parte do... Aliás, com a parte do mérito, como vocês estavam a referir. E vamos então para a última pergunta do Gui, acabamos com o Gui, que é qual o maior candidato a vencer as 5 principais ligas? Portanto, uma pergunta mais abrangente, Blanco. Na tua opinião, claro. Sim, claro, eu acho que isso também tem a ver um pouco com o mercado, porque lá está, eu acho que o bom mercado, já disse há pouco, acho que é sempre meio caminho andado para chegar à vitória. Bem, eu acho que a Premier League vai dar Arsenal, porque vejo um Liverpool muito almariado, vejo um Manchester City também pouco constante, o United em reconstrução, o Chelsea também um pouco estranho, um Tottenham um pouco mais constante, mas é o Tottenham, portanto vejo a equipa mais constante e mais construída nesse sentido, sendo o Arsenal. Epá, a Bundesliga vai dar Bayern, acho eu. A Liga Francesa acho que vai dar PSG também. Acho que as principais dúvidas são a La Liga e a Série A. Série A vejo o Milan com um arranque um pouco mais fraco e lá está. A minha grande aposta, a minha grande previsão, se calhar, deste ano para a Série A é que o Mourinho faz top 2. Portanto, se eu tivesse de dar aqui a uma equipa, acho que a Roma pode ser campeã este ano. Se bem que agora no início do campeonato também apanhou equipas mais fracas, mas muitas vezes também é contra essas que se perdem campeonatos, portanto é bom ganhar já esses jogos. Na La Liga acho que vai dar Real Madrid, porque apesar do Barcelona ter uma grande equipa, acho que é preciso dar tempo ao tempo ao projeto e acho que duvido que consigam já ganhar um campeonato a um Real Madrid que, apesar da perda de Casemiro, tem um projeto mais sólido, tem um 11 mais sólido, que é campeão de Champions também e tem essa tal estrelinha de galáctica, digamos assim. Portanto, se eu tivesse de dar alguns candidatos, seriam esses. Rocha, quais são as tuas previsões? Bem, então, Liga Inglesa acho que vai ser entre Arsenal e Manchester City. Gostava de ver o Arsenal. Liga Italiana acho que vai ser entre Roma e Milan. Gostava de ver a Roma. Liga Espanhola vai ser entre Barcelona e Real Madrid. Acho que lá está, como o Blanco disse, por muito boa equipa que o Barcelona mesmo assim tem esta época, acho que o Real continua a ser mais equipa. E portanto acho que ainda vai dar Real Madrid. Acredito que num futuro próximo, se o Barcelona mantiver algum destes jogadores, pode ser diferente. Liga Francesa, eu sinceramente não acho que seja assim tão fácil para o PSG. Como disse aqui no episódio do sorteio da Champions, acho que o Marselha está uma equipa muito forte. E acho que vai dar muita luta. E portanto diria que vai ser entre PSG e Marselha. Já sabe que o PSG tem aquela estrelinha, portanto é capaz de levar sempre algum avanço. E Bundesliga, acho que também vai acabar por vencer o Bayern, embora o Freiburg até agora seja a principal surpresa. Está em primeiro campeonato, a par do Dortmund, acho eu. Mas a Liga Alemã, acho que por muito que seja aquela liga competitiva, só o é do segundo lugar para baixo, porque
o primeiro lugar acaba sempre por ir parar ao Bayern. Certo, então as minhas previsões são para a Premier League. Acho que vai ser o City. Sinceramente, concordo com vocês quando falam do Arsenal. Acho que é a equipa que está a jogar melhor neste momento na Premier League. Mas acho que o City vai voltar a mostrar o que é que vale, o que é o City e vai ganhar a Premier League. A La Liga também fiquei na dúvida, mas eu acho que vou para Barcelona este ano devido às contratações que fizeram. Acho que foram boas contratações. E o Lewandowski também, sem dúvida, uma das principais estrelas da La Liga. Na Liga Alemã, na Bundesliga, acho que vou dizer o Bayern. Não tenho assim grandes dúvidas no Bayern. Na Série A, gostava que fosse a Roma e tenho a sensação que vai ser a Roma por causa do Mourinho. E na Liga Francesa, é o PSG. Não há assim grandes dúvidas. Avançamos então para as nossas rubricas, portanto, Rocha. Blanco, o teu facto. Gosto que isso tem de ser a subassistência, a assistência, para depois vir para aqui. Portanto, o meu facto, hoje trouxe um facto que não tem a ver com futebol, mas acho que é um feito que tem de ser destacado. Vou falar de Diogo Ribeiro, que bateu o recorde mundial nos 50 metros de mariposa e conquistou a medalha de ouro no Mundial de Juniores de Natação. Para ter uma noção, ele fez estes tais 50 metros de mariposa em 22,96 segundos, o que foi um tempo que o permitiu entrar para o top 25 de 50 metros de mariposa de sempre, não é de júniores, é de qualquer pessoa que tenha tentado isto a nível profissional. Portanto, eu acho que é um feito a destacar, apesar de não ser futebol, é desporto. E muitos parabéns ao Diogo, tenho certeza que tu ouves o nosso podcast, portanto, muitos parabéns. Rocha, o teu momento cultural. Olha, por acaso também vou recomendar um que não é de futebol, é de basquete. É um filme que está na Netflix, chama-se Amador, já é 2018, mas basicamente é um jovem de 14 anos que basicamente é recrutado para uma faculdade, quer dizer, naquele caso de 14 anos ainda não é faculdade, para uma escola. Já sabe, o desporto nos Estados Unidos é bastante diferente na Europa em geral. Há esse recrutamento desde muito jovens e há, é quase ímpar a equivalência que fazem entre o desporto e a parte escolar em si. E portanto é este jovem que vai para uma escola e é uma grande promessa, mas desde muito novo começa a ser confrontado, com a parte pior do desporto, com aquela questão da corrupção e de apostas e da pressão toda que é posta nele, tanto por parte de treinadores como de dirigentes. E portanto é um filme bastante interessante. Gil, o teu comentário. Então hoje vou trazer aqui um comentário do Roger Schmidt na conferência de imprensa após o jogo com o Vizela. Vou acabar de uma forma um pouco mais negativa, mas acho que isto também tem de ser dito e tem de ser dito neste momento. Ele diz o seguinte: quase no final do tempo de descontos houve uma decisão inaceitável e errada do árbitro. Era claramente penalti no lance de vermelho ao Gonçalo Ramos. Portanto, o meu comentário hoje não tem a ver nada com o Benfica ou com esse jogo em si, tem a ver com a arbitragem do Sr. Fábio Veríssimo, que é uma arbitragem miserável, uma arbitragem que não tem nível sequer para uma terceira liga, como de respeito à terceira liga ou algo mais abaixo. É um árbitro que nos últimos anos tem espantado todos, não é só o Benfica, Sporting, Porto, toda a gente que gosta e compreende minimamente de futebol observa que este árbitro não tem qualidade nem quaisquer capacidades para arbitrar. Portanto, eu esperava que o Benfica fizesse uma queixa à UEFA a denunciar este árbitro, que ele nunca mais arbitrasse jogos em Portugal, porque esqueçam, não estou a dizer só que ele prejudicou o Benfica, estou a dizer que muitos dos lances, a maioria dos lances é amarelos que não são amarelos. Um jogador vai falar com ele, é logo amarelo por protestos, assinala um penalti no final do jogo, que eu acho que não é penalti, mas no outro é um penalti claro e expulsa um jogador do Benfica. É uma arbitragem ridícula e este senhor devia ser afastado, nunca mais poderia arbitrar, na minha opinião. Não sei se vocês querem fazer algum comentário Acho que aí. nunca vi o Gil tão passado com a arbitragem.
Não, é Claro. verdade, eu acho que já estou farto Nós é de que Fábio Veríssimo. nós é que vamos falar aqui muito de arbitragem, mas lá está, eu acho que o senhor Fábio Veríssimo é o que nós já falámos aqui várias vezes. Não é questão do árbitro ser corrupto ou não, não é questão do árbitro ser Exato, neste caso, é questão só de ser mau. E há alguns árbitros assim, lá está, uma bandeira minha também, o João Pinheiro, já há bastante tempo, mas acho que ainda assim, Fábio Veríssimo é um nível superior, neste caso, um nível inferior. Lá está. Já falámos aqui também, já tivemos episódios só dedicados à arbitragem, onde o Rocha disse isso, eu lembro. Eu acho que falta os árbitros apreciarem mais o futebol e querem ser menos protagonistas. Eu acho que o senhor Fábio Veríssimo chega a um jogo para ser a estrela do jogo. Joga o Benfica, o Porto, o Sporting, o Canelas, com muito respeito ao Canelas, claro. Mas acho que é o que é. É fraco. É muito fraco. Não sei se isso resolve com uma queixa ao UEFA ou não sei, não faço ideia. Mas pá, uma é coisa muito devia-se fraco. fazer, não é? É que este gajo já está aqui a arbitrar pelo menos há 6 anos, que eu não lembro. Pronto. Terminamos então aqui por hoje este episódio. Espero que tenham gostado. Continuem a comunicar connosco, nós gostamos muito. Continuem a ouvir a newsletter. E é isto, um abraço e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!